Renovados votos de bom dia, boa sexta-feira para si e para os seus. Obrigada por se juntar a nós nesta caminhada do programa de responsabilidade da Universidade Metodista de Angola. Está consigo às segundas, quartas e sextas-feiras um programa académico para si, estudante, para si, encarregado de educação, para todos e para todas as famílias angolanas. Portanto, esta é a nossa última edição da semana e, como sabe, a sexta-feira é dia de rubrica Cultura e Arte. Nós vamos ter um tema propriamente nosso para ser abordado. O professor Calumba Alfredo já está entre nós, de igual modo o João Chicombe, consultor linguístico. Vamos falar sobre o tema rituais de iniciação, de circuncisão e marreta na cultura Songo. Este será o nosso tema, tal como a nossa rubrica Cultura e Arte. Por ora, deixa-me dizer que continuam abertas as inscrições para o ano letivo 2026-2027 na Universidade Metodista de Angola. A abertura foi oficialmente na segunda-feira, 17 de agosto. Portanto, você pode fazer a sua inscrição por duas modalidades, presencial ou feita em online, mas a forma de pagamento deve ser então de forma presencial. Para evitar constrangimentos, a Universidade Metodista de Angola tem diversos cursos disponíveis para si. Vamos aos nossos compromissos publicitários e, não menos importante, a nossa saudação musical do dia. O que é que preparou para nós, Filipe de Brito? Vamos ouvir música. Bom dia. Les billets toujours empilés. En boîte je ne fais plus la mala, mais rajoute du champagne au pinard. Bébé, bébé, ce soir je suis pas la bobina, je ne suis pas le mec à Mila. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Empilé, Michael Jackson a pilé. Elle m'a dit l'Undertaker, il est là, Michael Jackson a pilé. Obligé de revenir pour tous les allumés. Ciência, informação, cultura, entrevistas, músicas e muito mais você encontra no Universidade em Movimento. Universidade em Movimento. Venha para a Metodista de Angola. Inscrições abertas para o Exame de Acesso 2026-2027, de 17 a 28 de agosto. Sonhe, acredite, conquiste. Inscrições para o Exame de Acesso 2026-2027, de 17 a 28 de agosto. Universidade Metodista de Angola. Aqui, o futuro é agora.
Refeitório Universitário da Metodista. Temos para si pequeno almoço e almoço. Fazemos ainda serviços de takeaway. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Estamos localizados dentro da Universidade Metodista de Angola, no campus do Quinaxixe. Para mais informações, ligue para o 946 21 17 02. Refeitório Universitário da Metodista. Venha e sinta a delícia dos nossos sabores. A coordenação da Pastoral da Universidade Metodista de Angola oferece todas as terças-feiras, das 12 às 13 horas, na Igreja Metodista Unida Central de Luanda, o culto do encontro com Deus. Um espaço aberto ao público onde você se aproxima de Deus para ouvir a sua palavra. Venha receber a mensagem divina no culto do encontro com Deus. Às segundas, quartas e sextas-feiras, não deixe de acompanhar às 10 da manhã a Universidade em Movimento da Universidade Metodista de Angola. Renovados votos de bom dia, obrigada pelo carinho da sua audiência na sintonia 98.3 FM. Alcançamos o mundo através do site radiocairosangala.org. Temos uma frase para pensar, autor desconhecido. A cultura não é o que herdamos, é o que escolhemos preservar e reinventar-se dela. Não é? A maioria de nós não escolhemos, não herdamos uma cultura, é aquilo que nós escolhemos em preservação da mesma. Vamos à nossa rubrica, que hoje é sexta-feira, dia de rubrica Cultura e Arte. Nas sextas-feiras, a cultura e a arte ganham a voz aqui. Na sua Rádio Queiroz. Viva! Mais uma edição da rubrica Cultura e Arte marca a presença aqui hoje, sexta-feira, na Rádio Metodista Queiroz, programa Universidade em Movimento. Vamos falar de cultura, vamos falar da nossa cultura, porque faz parte daqui da cultura de uma das regiões do nosso país. Nós vamos conversar com João Chicombe, consultor linguístico. Muito bom dia, seja bem-vindo à Universidade em Movimento, especialmente à Rádio Queiroz. Muito obrigado, muito bom dia, senhora jornalista, e bom dia, caros ouvintes. Professor, sempre muito gosto de tê-lo aqui para as nossas intervenções, sobretudo está sempre muito apresentado do que diz respeito à cultura, né? É para fazer jus à nossa rubrica. Sim. Senhorita Filgueira, bem-vindo. É um prazer estar aqui. Nosso bom dia é extensivo aos nossos à audiência, né? Os nossos ouvintes, ao Felipe de Brito também extensivo, aqui ao nosso consultor João Chicombe. Então realmente são questões de cultura e nós não podemos nos afastar daquilo que é nosso. Então estamos aqui de uma maneira, o ser, estar e também nas nossas indumentárias, estamos a marcar essa presença cultural. Maravilha, está feita então a apresentação dos nossos convidados. Eu convido a si, estimado ouvinte, a se juntar a nós neste tema de extrema importância atual, não é? Muito importante saber sobre a nossa cultura, sobretudo esta nova geração de estudantes, de jovens e estudantes, e não só precisam deste conhecimento, porque o saber não ocupa o lugar. Portanto, nós vamos falar sobre ritos de iniciação, de circuncisão e marreta na cultura Song. Professor, o que é isto? Por favor, nós gostaríamos que desmistificasse esse tema em miúdos para melhor compreensão. Quando é que estamos diante da cultura marreta Songo? Essa parte da marreta Songo, mas a questão que eu posso tentar não desmistificar, vamos deixar o consultor depois abordar isso, mas a questão dos ritos de iniciação. Realmente todas as culturas bantus, e não só até europeias, eles
procuram consciencializar os adolescentes que estão a passar para uma outra fase, uma outra etapa, uma outra faixa etária e que têm realmente maiores responsabilidades. Então, cada cultura procura, de uma maneira ou de outra, preparar essa juventude. E há uma série de elementos culturais, tradicionais, podemos também dizer uma seguinte, alguns aspectos podemos dizer até entre aspas, um tanto quanto com algum culto ou místico, para que aquele ato possa ter um valor bastante simbólico e significativo para a comunidade ou para os jovens em particular e, sobretudo, é uma realidade ligada à identidade de cada povo. Então, nós estamos a viver uma época, a nossa juventude na atualidade, que está a perder realmente a sua identidade. Então, nós não sabemos como somos, ou quem somos e o que devemos fazer. Então, estes rituais que nós temos, que cada cultura tem, e cada cultura tem realmente um determinado nome, quando é um ritual masculino, quando é um ritual feminino, e cada um assume um determinado nome. Nesse caso, com base nos aspectos ligados ao songo, à própria língua, o nosso consultor então vai ajudar-nos a compreender os meandros de toda essa realidade. João Chicombo, como é então a cultura songo? Este processo de iniciação marreta. Sim. A priori precisamos perceber o que é uma cultura. Né? Uma cultura não é mais senão a representação dos nossos comportamentos. Não é? Os nossos comportamentos no dia a dia, na verdade. Então, para que uma cultura seja considerada como tal, é necessário que a pessoa ou o indivíduo se apresente, não é, na sociedade de acordo com o paradigma que a sociedade impõe. Para a questão, ou para o caso da cultura songo ou da etnia songo, marreta é um rito de iniciação e de passagem. Ok. É um rito de iniciação e de passagem. E o que é que significa? O marreta significa a passagem? Não, o marreta é um rito de iniciação e passagem. Então, a designação, o nome em si, não é? Faz jus a uma cerimônia em que a mulher é submetida para, nesse mesmo momento, ser definida como uma mulher já preparada para o lar, no caso. Como é digamos assim, um rito de passagem, sai-se de uma fase para outra. No caso, se a mulher estiver na fase da puberdade, ou seja, sai da infância, a puberdade até a fase adulta. Então, da infância à puberdade é uma fase, da puberdade à fase adulta é outra fase. A partir da fase da puberdade, a fase adulta passa por esse processo de iniciação. No caso, passa a ser já uma mulher. Morre uma menina e nasce uma mulher, já preparada para assumir determinadas responsabilidades sociais. Então, esse rito de iniciação mais ou menos se assenta nessa Qual é a idade? nessa ordem. Qual é a idade, João Chicombo? Bem, na verdade, a idade depende Uma estimativa, muito, não é? Sim. Depende muito dos procedimentos que a família, no caso, vai usar. Ou seja, da necessidade de se realizar tal ato. Mas normalmente, ou geralmente, começa-se aos 16, 17 anos. Porque nessa idade, nessa fase, para as zonas rurais, né? Para as zonas rurais, nota-se que a mulher praticamente já está preparada para assumir um lar, né? Para ter um casamento. Então, nessa fase, a partir dos 16, por esse ritmo, né? Então, a partir daí, a mulher já é tida como mulher, mãe, sucessivamente. Não necessariamente deva ter filho ou marido, ou noivo. Não. É uma tradição, é uma cultura e é tradição também, neste caso. Então, caso uma mulher não passe por esse processo, ainda não é tida como uma mulher completa, no caso. Não é completa ainda. É necessário que passe por esse processo.
é uma cultura, tal como já disse, é uma cultura, é uma tradição. Então, a tradição normalmente se assenta naquilo que é a ordem lógica do comportamento social. É Muito bom. basicamente isso. Professor, nesta altura é crucial ainda pedir ou não é, apelar aos jovens para manterem diversas culturas. Nós estamos aqui hoje a falar sobre a cultura Songo, especificamente a região do Songo, mas nós sabemos também que os da província da Huila também têm os seus ritos de iniciação e preservam até hoje. Não sei se isso mantém-se para as outras regiões do nosso país. Todas as regiões do nosso país mantêm esses ritos ou rituais. Como eu disse, eles têm muitos aspectos em comum e tem uma outra coisa, a maneira como praticam as festas, o período que os jovens ficam envolvidos naquele processo. Nós até poderíamos chamar isso num determinado acampamento. O período realmente varia. Eles todos têm aquela realidade de ficarem isolados num determinado lugar. Acredito que, se a memória não me falha, em Cabinda tem o nome de... As pessoas vão para a casa as meninas vão para a casa das tintas. Tintas, o lugar onde elas ficam lá. Ok. Aqui no sul tem o nome de Fico e de região, e outras regiões vão então mudando. Então, esse sobretudo... a diferença que temos é que realmente há o rito para os rapazes e há um rito para as meninas. Para as meninas. Agora, uma das coisas que nós precisamos compreender que durante esse processo é um processo para a transmissão de valores, preparação dos jovens para poderem integrar-se na sociedade e ter um comportamento aceitável. Sobretudo, eu reclamo muitas das vezes que há muitas jovens que temos hoje que nem sabem fritar um ovo. É inconcebível hoje, inconcebível não, é uma realidade que hoje acontece, que temos muitas jovens com 16, 17 anos, até senhoras donas da casa, que não sabem bicular um fungo, bater um fungo em condições. E por quê? Porque realmente não passam por todo esse processo que a nossa tradição africana tem. Não só africana, mas os europeus, em alguns casos, eles têm a maneira de poderem preparar a juventude para entrarem para a sociedade. Tem escolas, tem informação. Em nossos casos, não é ausência de escola, mas o sentido é que nestes rituais há determinados aspectos culturais que então são transmitidos. Aquele momento de... Nós temos uma tradição oral. Então, é o momento de poder inculcar e passar. Atenção aqui um aspecto. Durante algum tempo, havia um certo conflito entre estes rituais africanos e a própria sociedade. Estamos a modernizar-nos. E algumas pessoas acreditavam... onde eu queria chegar, professor, porque muitas pessoas não acreditam que isto é um processo para, a fim também de preservar a nossa cultura. Acham que tem alguma coisa a ver com o ocultismo, não é? Muitos dos jovens hoje até saindo de outras províncias, vivendo para a capital, já não fazem parte disto. Mas só para dizer o seguinte, realmente não chamaria misticismo, mas essas cerimônias todas são cobertas diante de um certo, usar a palavra mistério, um certo segredo que pode, não pode. Há uma série de tabus que são passados é a forma que muitos desses povos preservam esses valores, uma forma de preservar. Um exemplo feito, o que a Igreja Católica fez com a cerimônia de Fuico no sul do país? Trouxe essa cerimônia para quê? Dentro da própria Igreja Católica. As meninas, quando estão nessa cerimônia, ou no final da cerimônia, ou talvez antes, há uma missa especial
para realmente abençoar essas meninas, para retirar, e também eles procuram controlar, retirar todo e qualquer outro aspecto místico que esteja envolvido nessas cerimônias. Para preservar, porque há ali valores importantes. Então nós não podemos desprezá-los. Fazem parte daquele povo, então nós precisamos sentar, observar aquilo que é bom, tal como as escrituras dizem em relação à profecia, examinai tudo e retendo aquilo que realmente é bom. Sim, sim. Só para acrescentar ao que meu colega Daniel disse, o professor no caso, Exato. a questão do rito de iniciação como forma de educação, não é? Como uma escola também. Referiu que a Europa tem a sua forma de preservar a sua cultura, a sua identidade. Sim, tem, nós também temos. No nosso caso, um dos aspectos ou uma das formas é o rito de iniciação. O rito de iniciação passa como uma escola, no caso, as meninas, por exemplo, não é? Caso particular da etnia Songo, as meninas são isoladas numa casa, passam 2, 3 dias, no caso, e lá, né, são passados ensinamentos pelas tias, pelas primas, aquelas que já têm experiência de vida. Então, relativamente à questão da Igreja Católica, né, incorporar a cultura, o fico, o rito, o fico, né, na igreja, eu não acho que seja uma coisa que devamos olhar assim com leveza. Porque o rito de iniciação, além de ser cultura e tradição, e os aspectos tradicionais são inerentes aos humanos e a determinados povos. A cada povo tem a sua cultura e nessa cultura tem a tradição e a tradição a superstição. Quando eu venho e digo, olha, na sua cultura ou na sua identidade, a esse aspecto eu quero integrar, né, a sua cultura à minha, no caso, a minha, eu devo respeitar aquilo que há de mistério, aquilo que há de extraordinário na sua. Não devo dizer, não, esse aspecto é negativo. Não, tradicional, se for negativo está tudo bem, pode-se retirar, mas cultural é um pouco difícil, né, encontrarmos na cultura algo que prejudique o humano. Então o consultor está aqui a nos afirmar que é completamente errado esta mistura entre a cultura e uma missa religiosa da Igreja Católica. Sim, sim. São duas culturas diferentes, porque a religião em si tem um precedente histórico religioso como tal, né? Passo plenário, porque além de, sim, é histórico, religioso, e há um mistério também, há uma superstição, há uma tradição. As missas são tradicionais, assim como os ritos de iniciação, né? Os ritos de passagem também são tradicionais. Então, eu não posso, vai haver choques, né, de culturas, de ideias, porque vamos entender uma coisa, os ritos de iniciação, né, são culturas, são tradições, também são ideologias, e a religião também é ideologia. Então, duas ideologias diferentes não casam, há sempre choque de interesses. Então, há quem vai pensar em sobrepor, ou se sobrepor à outra. Respeitar está tudo bem. Devia haver a separação, né? Mas o que nos interessa aqui, ou seja, o que me interessa aqui são ritos da cultura Songo. Muito bom. O professor quer acrescentar alguma coisa diante desta explanação do nosso consultor? É importante compreendermos, temos que bater pala e tirar o chapéu à Igreja Católica por essa iniciativa. Não estamos aqui hoje a puxar a brasa para o mofete de ninguém. Mas é para dizer o seguinte, precisamos evitar os choques. Nós sabemos que mais de 50% da população angolana é cristã. E se a igreja fincar o pé e separarmos, fazermos uma separação entre aqueles aspectos culturais que têm realmente elementos místicos e supersticiosos, vai existir muitos choques. Podemos correr o risco de
aqueles valores que são realmente importantes desaparecerem. Porque sabemos que a religião tem poder. Então, esses aspectos vão... É a primeira vez quando vi esse exemplo, chocou-me. Porque eu sou daquele tipo puritano, da igreja, a igreja, do mundo, é de uma separação total. Mas existem aspectos que, se nós estudarmos, expurgarmos alguns aspectos que são negativos, só para dar exemplo, em algumas culturas africanas, um jovem quando está para casar, antes dele se envolver sexualmente com a sua parceira, ele deve se envolver primeiro com a tia da moça. Ela vai avaliar então o desempenho do jovem, se pode ou não casar com a sua... Estamos a ver, são aspectos culturais que chocam com princípios bíblicos que nós não podemos aceitar, ou princípios bíblicos que nós reconhecemos. Então, é nessa realidade, para que os valores culturais não desapareçam e esses rituais também com a própria igreja, a Igreja Católica encontrou um meio termo. Eu não conheço como é que eles estão a fazer, estão a expurgar esses elementos culturais que são, entre aspas, que nocivos ou vão de encontro ou vão contra realmente a própria palavra de Deus. Para dizer o seguinte, não há uma civilização ou uma cultura melhor do que a outra. Temos que colocar todas as culturas ao mesmo ao mesmo nível, mas devemos reconhecer que existem aspectos culturais que vão contra realmente alguns costumes, alguns valores, algumas práticas sociais hoje, podemos dizer, entre aspas, que é moderna. Temos que reconhecer isso. Mas então nós podemos criar uma harmonia em podermos conviver com essa realidade. Só para dizer o seguinte, que nesses rituais de iniciação é uma preparação para o casamento, a maturidade sexual, a procriação, a responsabilidade com a família. Só para dizer o seguinte, o que acontece hoje com as nossas jovens nas cidades, sobretudo no caso de Luanda? Nós criamos o nosso próprio ritual, que é chamado de o chá de panela. De panela. O que se ensina nesses chás de panela sobre sexualidade? Nós temos que avaliar. Ou, durante algum tempo, nós todos aceitamos de ânimo leve, de bom agrado, os chás de panela. Mas... não faz parte da cultura, professor? Isso é uma coisa... é inventada, adaptada? Desenvolvida nesses últimos anos. O chá de panela, eu acredito que tenho escutado nesses últimos 10 ou 20 anos. Tem ocorrido. Antes, durante o tempo que existia, ou não tinha esse nome, e nunca aconteceu. É algo também que foi um tanto quanto importado. Apareceu a questão do chá de bebê, o chá de não sei o quê, a despedida de solteiro. Então, há uma série de elementos que precisam realmente ser bem estudados e avaliados, para que realmente nós precisamos ter os nossos jovens bem preparados para enfrentar a vida adulta. Agora, o que é que realmente temos? Às vezes não temos nada para dar aos jovens. Nós sabemos que a igreja sempre prepara a juventude para poder enfrentar a vida. Temos os cursos pré-nupciais para o casamento. Mas, por vezes, aqueles que não estão ligados nem à igreja, nem a esses aspectos culturais, ficam perdidos, porque eles não têm uma identidade, não têm referências para poder viver em sociedade, para poder constituir uma família. Os jovens pensam que e quais são os elementos que eles têm de orientação? Ele é o playboy que tem 3, 4, 5 namoradas, porque é algo que ele vê nos filmes. Nós sabemos que
Hollywood e determinadas influências que, em vez de orientarem a nossa juventude, estão realmente a desorientar. Muito bom. Nosso consultor, como é feito? Onde é que é concentrado? Como é que são concentrados os rapazes, as meninas, quando é época desta iniciação? A iniciação feminina tem um tempo determinado. São por aí 2 ou 3 dias. Diferente da iniciação masculina, que normalmente é feita numa determinada época, no caso a época seca, num período de 3 meses. Na língua songo chamamos de vamba ou sanvula, circuncisão. Muito bom. No caso, esse período é um período de formação, de instrução, no caso para que o indivíduo saia com valores, novos comportamentos, daí adquirir novos valores. Os ensinamentos muitas das vezes são transmitidos de acordo com algumas práticas, né? Temos que ver com a questão da transmissão de saberes. No caso, o indivíduo é submetido a testes algumas vezes, teste psicológico, físico. A exemplo prático, eu passei por esse rito de iniciação, no caso. A pessoa é é submetida a um teste físico e emocional. Cria-se, um cenário, por exemplo, simula-se uma colmeia de folhas frescas, põe-se o fogo e o indivíduo vai lá soprar. Mas jovens que são, no caso, quilombolas, ou seja, instrutores, no caso, perfilam, fazem 2 filas, no caso. E o discípulo, no caso, o discípulo que é candanda, tem que passar ao meio. Passa primeiro, sopra e tem que sair daí a correr. Se sair fumaça, quer dizer que as abelhas vão fugir. E essas abelhas são os chicotes dos instrutores. Você tem que correr, é um teste físico, que nos remete à resistência. É instrução para a resistência. E esses chicotes que você leva, o que acontece? Às vezes você se desequilibra psicologicamente, então há necessidade de você estar equilibrado emocionalmente para conseguir passar essa barreira e ir do outro lado. Então, ao sair, 3 meses depois desse período, no caso, que há ensinamentos físicos, psicológicos, o que acontece é uma cerimônia, digamos, uma atividade solene, já de apresentação desses indivíduos, desses educandos à sociedade. Dizer, olha, no período que tivemos lá, é na mata, normalmente somos isolados. Somos isolados na mata. No período que estivemos aí, as pessoas estão aqui, os indivíduos estão aqui apresentados e completos, com nova identidade, nova personalidade e aptos a responderem às necessidades sociais. Aí vem uma cerimônia, comes e bebes e pronto, a sociedade aí fica satisfeita, é feito um homem, para responder, digamos, à sociedade. Quanto às meninas, acontece a mesma coisa, só que num período assim muito diferente, 3 dias, e até queria relacionar esse ato, no caso, com a questão do chá de bebê. Começaria por dizer que, às vezes, os discursos, não posso dizer até às vezes, os discursos não são isolados. Um discurso atual tem precedência histórica. A cada discurso, digamos, é o evoluir de um outro discurso. O que acontece com o chá de bebê hoje? Pode-se dar o caso de que são práticas encontradas nessas cerimônias que foram transportadas para a atualidade, no caso, porque a questão da cultura, a cultura evolui, a cultura não é estática, mas a questão que deve nos preocupar é como vai evoluir e para que vai evoluir, ou seja, para que indivíduo, no caso. Se evoluir de uma forma distorcida, aí já é preocupante. Mas eu levaria a questão do chá de bebê como que uma transposição, ou seja, não transposição não diria, mas um empréstimo,
da cultura, de uma cultura existente em África, e com outras misturas, ou seja, com outras influências externas, aí sim criou-se a questão ou o cenário do chá de bebê. Porque na cultura Songo, a marreta, depois desse período de 3 dias dentro, fechadas no caso, também são apresentadas à sociedade. E nessa apresentação, a mulher recebe presentes de familiares, amigos e tudo mais. Que tipo de presentes? Depende muito do contexto social. Se for na cidade, no caso, se for na cidade, porque pode-se viver na cidade e ainda carregar consigo, não é, as práticas culturais e tradicionais, tradicionais da família. Se for na cidade, né, o presente vai ser dado de acordo com as necessidades, não é, da mulher, ou da candidata, no caso, né, da reta. Reta é a mulher que digamos, que passa por essa cerimônia. Marreta é o plural, né? Mulheres. Então, desculpe, de acordo com as necessidades dessa mulher, né, os que dão presentes conseguem mais ou menos ter a ideia do que se pretende ou do que se deve dar. Sim, já se for numa zona suburbana ou zona rural, aí vem a questão das banheiras, os panos, as panelas, porque preparam especificamente para o lar, não é outra coisa. É o lar. Mas quando não se faz isso, é preocupante para uma mulher que cresce numa sociedade assim, Songo, no caso, é preocupante. A necessidade de toda mulher passar por um rito de iniciação para se considerar ou para ser considerada já apta, né, para a vida adulta. É mais ou menos isso. Muito bom. Olha, agora 10h51, prestes mesmo a irmos embora, mas vamos dar mais uma oportunidade ao professor para, não é, dar um remate final ao nosso tema. Ok, só para dizer que a maior parte das nossas práticas tem sempre uma base, um fundamento. O nosso consultor falava do chá de bebê, mas o caso estamos a nos referir ao de panela. O chá de bebê é a preparação para o enxovalho da criança que vai nascer. O chá de panela é a preparação do enxovalho, ou sim, na verdade é isso que eu quero dizer. Obrigado. Da jovem que vai contrair matrimônio. Então as amigas reúnem-se para poder preparar alguma coisa que ela não vá simplesmente de mão abanar. E durante aquele encontro, não é só levar prendas, mas também há conselhos que são dados. Como ela deve se portar em casa, com o marido, cuidar das coisas. Mas o que verificamos, a tendência a desvirtuar esses encontros é que realmente eu estava a chamar a atenção, porque o que se tem ultimamente ensinado em muitos desses encontros é a questão da prática sexual. Se reserva apenas ali a sexualidade, a intimidade do casal e por vezes não dentro daqueles padrões que a gente poderia dizer, entre aspas, socialmente aceitável. Ok. Agora, em relação a esse ritual que nós temos de iniciação em África, ocorre geralmente a preparação, sobretudo, como disse, numa época do ano. Esta época, sobretudo, os jovens adolescentes estão de férias, ou, sobretudo a partir de junho, quando eles fazem a circuncisão com o aspecto para sarar as feridas. E não só, a circuncisão joga realmente 2 papéis aqui. Um é o papel de higiene. Sabe que nós em África, as meninas hoje consideram bastante. Se o indivíduo não é considerado ter aquela resistência física, no sentido de que enfrentou um momento difícil da sua vida, que é a circuncisão, porque a tendência que nós temos judaica e que hoje é aplicável, a circuncisão é feita a partir dos primeiros 7 dias de vida de uma criança. Então o umbigo está a curar,
os seus órgãos genitais também, ali aquela ferida está a sarar, e o indivíduo cresce, nunca senti, ele pensa, não tem essa memória da dor, mas o problema está resolvido. Mas hoje vivemos numa sociedade, os europeus também durante algum tempo foram praticando, mas chegou um momento que nas escrituras Paulo diz, para Deus não importa estar ele está até mutilado. Aquela mutilação não importa, porque anteriormente o judeu é conservador em relação a isso. É muito conservador da cultura. Sim, Da o judeu, tradição. da sua própria tradição. Da sua Nesse própria aspecto, então, não só a circuncisão protege os homens de determinadas enfermidades. E hoje podemos dizer o seguinte, há muitos casos de estudos que um rapaz que sofreu a circuncisão, as doenças sexualmente transmissíveis, ele tem menos probabilidade de contrair em relação àquele que não é circuncidado. Então, há alguns estudos que são feitos nisso. Mas para dizer o seguinte, que essas cerimônias têm realmente o seu valor, precisamos analisá-las e preparar a nossa juventude para esses aspectos hoje de higiene. Hoje também a sociedade já não considera bastante, mas a gente já sabe que para nós africanos é quase uma vergonha um homem não passar pela circuncisão, mas temos uma cultura, alguns angolanos no sul de Angola, lá para a zona do Cunene, eles não têm essa prática. E isso também às vezes cria alguns choques culturais. A menina é de uma determinada cultura, para ela é importante que haja a circuncisão. Encontramos aí, eu já vi indivíduos que depois de adulto, já com 40, 30 anos, são obrigados a mulher reclama, ele tem que ser circuncidado. Então, isso é um problema que nós vivemos. Mas o importante aqui é o seguinte, devemos reconhecer estes rituais como um processo de preparação da nossa juventude, mas também é importante verificarmos esses aspectos místicos, temos que tratá-los e expurgá-los dessas todas as práticas. Muito bom. Obrigada, professor. Consultor linguístico, nós já estamos a ir embora. Gostaria que deixasse ficar também aqui as suas considerações finais. Sim, muito obrigado. Bem, para mim, não é? É necessário, sim, que haja, digamos assim, que tenhamos a ideia de que os ritos de iniciação, não é, são importantes para nós, no caso, porque não são simplesmente não são simples cerimônias, né? São, digamos, espaços para moldar comportamentos, para educar indivíduos. Os estereotipos vão existir em todas as sociedades. Uma sociedade, quando não é compreendida, né, a sua tradição, a sua cultura, vai haver sempre quem vai julgar. Mas isso não faz com que a cultura deva desaparecer ou as pessoas devam se envergonhar disso. Não, é necessário que se pense quem sou. No caso, saber qual é a minha identidade. Né? A ideia da pós-modernidade, de identidades comerciais, vai existir sempre. Eu sou angolano, sou cidadão do mundo, eu não sei o que mais. No fundo, eu sou songo também, né? Então, e isso me caracteriza, isso me identifica aonde quer que eu vá. E circuncisão para mim não é só o corte do prepulso, não. É a educação que teve, né? Moldou o meu comportamento, o meu posicionamento em relação à sociedade. Não importa onde eu vá, o comportamento que eu tive, os ensinamentos que eu tive na circuncisão, eu vou aplicá-los. E quem estiver comigo vai notar a diferença no meu comportamento. E já muitas vezes aconteceu. Me perguntam, você é da igreja? Você estudou na católica? Você veio do mato? Você é da cidade? E as pessoas ficam sempre a questionar isso. É necessário que essas práticas existam, sim. Agora, os rituais são sempre assim, né, rotulados com uma certa, digamos assim, ordem em função da incompreensão de outro lado, né? Eu não compreendo, então deve ser algo
extraordinário. Extraordinário para alguns é estranho, no caso. O estranho não deve existir, mas não é isso que deve acontecer, é necessário que se compreenda. Então é importante que haja mesmo essa prática e que seja bem feita, no caso. Obrigada aos dois, professor. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus permitir, cá estaremos. Obrigada, João Chicombo. Foi muito gosto tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Assiste, estimado ouvinte, lá em casa, mais uma edição do programa Universidade em Movimento, sexta, 21 de agosto de 2026. Do outro lado está Filipe de Brito na estática sonora. A coordenar o programa o Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade Metodista de Angola. Esperança Jacob na assistência de produção. A realização é de Vitória Armando. Ao microfone estou eu, meu nome é Ofélia Felgueiras. Boa sexta-feira, até segunda-feira, se Deus quiser, para mais uma edição do programa radiofónico da Universidade Metodista de Angola. Bom dia, estamos juntos. Nas sextas-feiras, a cultura e a arte ganham a voz aqui. Na sua Rádio Queiroz.